E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Edição Numerada. Eu sou a VG e desta vez vamos falar dessas 4 belíssimas edições em formato álbum gigante, medindo 25 centímetros e meio por 34 centímetros, produzidas por Paul Dini e Alex Ross. Estas são as primeiras edições que foram lançadas no Brasil pela editora Abril. E neste vídeo vamos falar da edição Shazam, O Poder da Esperança, que foi lançado em maio de 2001. Assim como os 2 volumes anteriores, essa edição também começa com um breve resumo da origem do personagem, sendo narrada pelo mago ancião, detentor do poder. A humanidade trava uma guerra eterna contra as forças soturnas que almejam destruí-la. Por milhares de anos, eu empreguei os poderes de deuses e heróis ancestrais para lutar pela virtude. Porém, quando meu tempo no plano mortal ficou escasso, eu procurei um novo campeão para me substituir. Os 7 inimigos mortais da humanidade: orgulho, inveja, cobiça, ódio, egoísmo, preguiça, injustiça. Contemplei ao longe o jovem Billy Batson, uma criança de bom coração, expulsa de casa por seu cruel tio. Abandonado, em vez de se lastimar, Billy perseverou. Dentro dele, eu senti a alma digna que tanto buscava. Enviei então meu emissário místico, que o trouxe à minha presença. Eu revelei a Billy a grande batalha para salvar a alma da humanidade. Se aceitasse minha oferta, ele receberia poder para defender os pobres e indefesos, uma dádiva que lhe permitiria corrigir injustiças e esmagar o mal onde quer que estivesse. A partir das iniciais dos ancestrais, eu formei o meu próprio nome: Salomão, sabedoria; Hércules, força; Atlas, resistência; Zeus, poder; Aquiles, coragem; Mercúrio, velocidade. Ao invocá-lo, o menino se tornaria o mais poderoso herói do mundo. Diga o meu nome: Shazam! E assim nasceu o Capitão Marvel. O personagem foi criado em 1939 pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista C.C. Beck, publicado na revista Whiz Comics, que era lançada pela extinta editora Fawcett Comics. Ao longo dos anos, o personagem sofreu disputas judiciais contra a editora DC, que alegava que ele era uma cópia do Superman, e anos depois pela editora Marvel, pelos direitos de uso do nome Capitão Marvel, que era um outro personagem com o mesmo nome que foi criado pela Marvel. O personagem acabou tendo seus direitos adquiridos pela DC e sendo incorporado ao seu universo de heróis em 1991. E durante a série Os Novos 52, publicado pela DC de 2011 a 2015, onde houve a reformulação de vários personagens da editora, ele foi rebatizado como Shazam, que era o mesmo nome do mago que lhe conferiu seus poderes. A história inicia mostrando o Capitão Marvel no interior de um vulcão, dentro do magma incandescente, e abrindo caminho com os próprios punhos, criando um canal de escoamento pela lateral do vulcão, fazendo o magma jorrar numa enseada despovoada, reduzindo assim a pressão no interior do vulcão e diminuindo as chances de uma erupção total. Mesmo assim, ele preferiu eliminar qualquer risco, e sob o olhar incrédulo de 10.000 espectadores, ele ergueu um enorme rochedo e usou para selar a boca do vulcão, salvando assim a população da ilha-nação. A história segue mostrando o dia a dia de suas ações no combate ao mal, impedindo grandes assaltos a bancos, ajudando a recuperar animais perigosos que fugiram do zoológico, impedindo um desastre numa usina nuclear e mais tentativas de assalto a bancos.
E assim ele segue agindo, ajudando sempre que possível e se preocupando com o bem-estar da população. E muitas destas ações são transmitidas via noticiários pela rádio Whiz, pelo jovem Billy Batson, que é o alter ego do Capitão Marvel. Seu trabalho como repórter e locutor o ajuda a manter o herói de prontidão para as emergências. Não é fácil para ele manter uma vida secreta de super-herói, ainda mais quando se juntam a escola e o trabalho como radialista. Ao encerrar mais um cansativo dia e quando pensava que nessa noite poderia até tirar uma folga e aproveitar um dos ingressos de beisebol que a redação de esportes recebe de cortesia, a secretária do chefe o aborda, contando que muitos ouvintes, inspirados pelos seus noticiários, estão enviando para a rádio cartas destinadas ao Capitão Marvel. Naturalmente, Marvel não tem endereço próprio e nem caixa postal, mas o dono da rádio não achou certo deixar as cartas sem respostas e pediu que cada funcionário levasse um pouco para casa e redigisse uma resposta gentil em nome do capitão. Um pouco contrariado, ele dá adeus ao jogo de beisebol. Ele resiste à tentação de usar a força de Marvel para carregar o grande fardo de cartas, pois já havia burlado as regras. Quando se tornou Capitão Marvel e usando roupas normais se passou pelo pai de Billy Batson para assinar o contrato do aluguel, porque ninguém é louco de alugar apartamento para uma criança. E caso perguntem, ele dirá que o pai viaja demais. Quando começa a dar uma geral nas cartas, ele percebe que a maioria pede favores ou oferece contratos comerciais. Uma boa parte pede o Capitão Marvel em casamento, e uma mulher até reclama que já teria se casado com ele há 3 anos em Las Vegas e desde então nunca mais o viu. Tem de tudo ali. É gente demais, querendo coisas demais. Se ele começasse a atender desejos, seria um ciclo sem fim. Ele até imagina como sua vida seria mais simples se um certo mago nunca tivesse aparecido. É quando ele se preparava para dormir e resolve pegar uma última carta, ficando surpreso quando nota que está endereçada a Billy Batson. Foi enviada por uma doutora Miller, do Hospital Infantil Municipal, que pergunta se Billy conseguiria convencer o Capitão Marvel a visitar as crianças internadas, que tanto o admiram. E muitos desenhos feitos pelas crianças reforçam o pedido. Num piscar de olhos, ele vai para a Pedra da Eternidade, em busca de conselhos. E antes que ele possa falar, o mago, que o conhece melhor que ele mesmo, diz que sabe do peso das responsabilidades do Capitão Marvel em sua mente e alma. Ele explica: é nessa hora que você deve ser mais forte, não apenas por si próprio, mas por aqueles que encontram inspiração em tudo o que o Capitão Marvel representa. As crianças são as mais impressionáveis, porque são elas que acreditam fervorosamente. Como uma pequena chama, a fé das crianças arde resplandecente. Porém, ela deve ser acalentada para não se apagar. O mago revela ter previsto um dia que uma criança especial cairia em desespero e se voltaria para o Capitão Marvel em busca de esperança. Ele o aconselha a estar preparado. Quem é? E quando ele conheceria essa criança, o ancião não comenta. As palavras do mago ecoam em seus ouvidos e em seu coração e o incentivam a visitar as crianças no hospital. Todas estão doentes, muitas com medo e boa parte sente terrível solidão. E numa fração de segundos ele consegue evitar um terrível acidente. E ele retorna como Capitão Marvel no dia seguinte, logo cedo. A euforia da criançada atrai a doutora Miller. O capitão diz a ela que recebeu a carta da rádio e ele decidiu conhecer os jovens artistas que fizeram os desenhos. E como agradecimento ele planeja passar alguns dias com eles. Ele diz às crianças: neste fim de semana, vocês são os chefes. Digam para mim o que mais gostariam de fazer, e nós vamos fazer. Que tal começar trocando arremessos? Marvel sugere, devolvendo a bola ao dono. Mas o garoto não responde, só larga a bola e se retira. E Marvel se lembra da previsão do mago e sente que pode ter conhecido a criança especial que precisaria dele. Quando a doutora Miller o leva para conhecer as demais crianças, muitas já estão berrando seus pedidos. Algumas querem ser levadas para voar, ou até a selva, ou a um passeio na lua. Todas querem um aperto de mão, que é o mais fácil de atender.
Alguns querem participar junto no combate ao mal ou nos resgates. Ele diz que isso seria muito perigoso e, sorrindo, pede que prestem atenção enquanto lhes conta sobre diversos feitos e aventuras. Mas nem todo desejo é fácil de conceder. A doutora Miller lhe conta que os olhos de Nadia foram lesionados num acidente. A chance de salvar a visão dela envolve cirurgia tão especializada que poucos médicos estão qualificados a fazer. Ele fica sabendo que um cirurgião do Japão chegou a ser consultado sobre o caso de Nadia, mas ela não resistiria a uma longa viagem. Como o tempo é um fator essencial, ele decide trazer o médico até a paciente. Em minutos, ele chega a Tóquio e alguns cidadãos prestativos lhe indicam o caminho do hospital. E ele logo localiza o médico, que aceita ir com ele, com a promessa de não se afastar de seus pacientes por muito tempo. E para garantir um voo rápido e seguro pelo Polo Norte, Marvel pede ao doutor que ajuste bem o cinto de segurança de seu carro e recomenda manter o aquecedor ligado. De volta do Japão, o Capitão Marvel logo volta a realizar mais desejos das crianças. O fascínio das crianças é contagiante. Quando ele reúne outro grupo de crianças para um passeio a um parque nacional, ele é surpreendido pelo estrondo de uma explosão nas redondezas. Alguém provocou um deslizamento e os impactos abriram fendas na represa. Deixando o furgão a uma distância segura, ele pede que as crianças não saiam do veículo. Sobrevoando a represa, ele confirma seus temores, avistando as trincas na barragem, e improvisa uma barreira de rochas para vedar o vazamento até fazerem os devidos consertos. E quando acaba de depositar a última pedra, a região é abalada por outra grande explosão. Alguns homens arrombaram uma mina desativada, numa atitude de mineração ilegal, pois este local pertence ao governo. Eles não irão longe. Como sempre, a opção oferecida de largarem as armas e se renderem é recusada, restando apenas o plano B, que é o confronto. Aproveitando uma distração do capitão, o líder do bando aciona outra explosão com a intenção de acertar o herói, mas só causa outro deslizamento sobre os próprios saqueadores. Numa ação rápida, o herói os livra do perigo, pois não permite que nem mesmo criminosos sofram, embora eles raramente agradeçam. Após imobilizar os bandidos, ele se volta para a represa e, com temor, vislumbra que a água já está jorrando pelas rachaduras, ameaçando inundar todo o vale. As crianças deixadas na van. Ele nunca precisou tanto da velocidade de Mercúrio. Enraivecido consigo mesmo, ele se culpa por ter exposto as crianças ao perigo. Elas confiaram em mim para cuidar delas e agora estão morrendo de medo e gritando, ele pensa. Mas, para sua surpresa, os gritos são de euforia e entusiasmo. Embora o herói passe metade da vida como criança, às vezes se esquece do poder de recuperação delas. Para essas crianças, a emergência foi tão emocionante quanto uma volta na montanha-russa. Mesmo assim, a partir de agora ele prefere limitar as excursões ao jardim zoológico. As crianças revivem sua aventura durante toda a viagem na volta ao hospital. Ele assegura à doutora Miller que todos estão bem e diz que, se ela sente que sua presença está sendo estressante para as crianças, ele pode encurtar a visita. A doutora Miller, ou Ellen, como pede para ser chamada, diz que ele não seja bobo, pois o tempo que ele está passando com as crianças está fazendo todo o bem do mundo para elas. Remédios são importantes, mas o contato humano também é. Ellen diz que o fato de Marvel querer ser amigo das crianças só prova que ele é uma pessoa afetiva, amável e altruísta, como se houvesse um menino dentro dele. Ruborizado, após o beijo no rosto, ele pergunta sobre o garoto que viu brincando sozinho ao chegar e que era um dos poucos que ainda não visitou. Ellen responde que o nome dele é Bob e que anda calado e retraído desde a internação. Conta que o garoto sofreu um acidente doméstico
caindo da escada do porão. Foi o que afirmou o pai dele aos médicos. Mesmo usando seu mais amigável sorriso para puxar conversa, o garoto nem responde. De certo que o porte imponente do herói o intimida, sem dúvida fazendo Bob se lembrar de alguém grande que o machucou. Marvel sente o braço do garoto estremecer ao seu gentil toque, enquanto tentava examinar suas contusões. E o herói nem precisa da sabedoria de Salomão para concluir que todas foram infligidas por alguém. Como o herói não pode obrigar o garoto a lhe contar mais, acha melhor tentar como o jovem Billy Batson. Afinal, eles têm a mesma idade. Puxando conversa sobre beisebol, Billy consegue se aproximar, falando como torcedor, e falam sobre jogadores preferidos, times, campeonato. E quando pergunta se Bob se machucou jogando bola, ele se cala. Billy diz que ele não precisa contar nada, se não quiser, que entende o que ele deve estar sentindo e que também teve uma vida difícil quando era mais novo. E Bob lhe pergunta: seu pai também vivia furioso com você? Meia hora depois, Billy chega à casa de Bob para bater um papinho com o pai dele. O Sr. Bronski não gosta nada da visita e gosta menos ainda de saber que querem saber sobre o filho dele. Ele diz ao Billy que vai cuidar da própria vida, que já informou tudo o que precisava aos médicos. E quando Billy insiste, ele fecha a porta em sua cara, mas Billy não vai embora e bate na porta com mais força dessa vez. O Sr. Bronski pragueja e diz que tinha dado uma chance de cair fora e que agora ia engrossar para valer. A expressão de pavor nos olhos de Bronski, quando se depara com a imponente figura do Capitão Marvel, deve ser o mesmo tipo de medo que Bob sente toda vez que o pai o ameaça. Quando o capitão se pronuncia após tê-lo desarmado, suas palavras ressoam como um trovão em fúria. Eu estou lhe dando uma chance que você não merece para se acertar com seu filho. Vá visitá-lo, peça perdão a ele e prometa que nunca mais vai machucar o menino, porque se você bater nele de novo, eu volto. Deixando o Sr. Bronski com o coração disparado, o herói espera ter conseguido mudá-lo. Mais tarde, quando visita a unidade de terapia intensiva do hospital, ele sente que sua presença traz algum ânimo para as crianças lá internadas. Embora elas o vejam como um adulto, elas parecem saber que ele é alguém que nunca esqueceu o que é ser criança. Elas sabem que o capitão sempre será seu amigo e sempre estará presente quando mais precisarem dele. Ainda assim, há momentos em que os poderes de Marvel não o ajudam a salvar vidas, por mais que ele tente. Tudo que ele pode oferecer a Tanita é um sorriso amigo, um afago e algumas palavras de conforto. Em sua mente, isso está longe de ser o bastante, mas ela fica feliz. Seus pequenos gestos dão a ela um motivo para sorrir, um instante de alívio para sua dor e medo. E nesse instante, ela se vai. Quando ele mal percebe, o fim de semana termina. Ele se despede dos novos amigos, prometendo visitá-los de novo, em breve. Ele queria sentir seu coração tão leve quanto suas palavras, mas no seu íntimo ainda estava perturbado. De volta à Pedra da Eternidade, o mago pergunta se o período entre as crianças foi proveitoso. Marvel sente-se obrigado a admitir que não tem certeza. Sente-se grato por levar felicidade a muitas crianças, mas parte dele sente-se impotente porque não foi capaz de ajudar todos eles. Gentilmente, o ancião diz: existem batalhas que nem mesmo o Capitão Marvel pode vencer. Você deu a elas esperança, uma força grandiosa, um poder que eu receava estar se perdendo em um jovem que muito considero. Ainda não sabe a quem me refiro? O mago sorri fraternamente. Sobre os ombros do Capitão Marvel foram depositadas as responsabilidades tanto de um jovem quanto de um adulto. É um fardo extraordinário, meu rapaz. Eu sabia que, com o tempo, ele desafiaria até mesmo a sua alma generosa. Contudo, você se empenhou altruisticamente por aquelas crianças,
que viram um símbolo de seus sonhos e esperanças no Capitão Marvel. Você ofertou a elas o coração benevolente de um homem, e em troca, elas restituíram a esperança ao menino dentro de você. Você se saiu muito bem, meu filho. Até as mais resistentes dúvidas se dissipam durante o seu voo para casa. Ele sabe que a vida sempre terá conflitos à espera, tanto de Billy quanto do capitão. Mas, neste momento, ele se sente capaz de enfrentar qualquer desafio. Seu coração está tão leve quanto o de uma criança, uma sensação que ele quase esqueceu. E ajudando os necessitados, ele sabe que agora será capaz de manter viva essa sensação. Excursões submarinas e passeios aéreos talvez nem sempre sejam a solução. Mas eu posso ser o amigo presente quando surgir a solidão. Eu posso ser a voz que compartilha alegrias, o parceiro do jogo. Sobre os autores. Paul Dini, entre outros projetos, se tornou reconhecido por seu trabalho como roteirista e produtor da série animada do Batman de 92. Em 1996, assumiu o desenho animado do Superman, de grande sucesso também. Alex Ross se tornou famoso em 93, quando lançaram a série Marvels, que impressionou o mercado de quadrinhos. Logo depois de Marvels, também produziu a igualmente bem-sucedida série O Reino do Amanhã, para DC Comics, que ainda falarei em outro vídeo. Ross também colabora como roteirista nas obras em que produz. Se você gostou desse vídeo, dê aquela força para o canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. E é isso. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.